Olá! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada partindo de um material que, olha, descreve a situação em Gaza de uma forma bem impactante, né? Chama de colapso da humanidade. É uma expressão fortíssima. Esse texto base do Ricardo Mariano, ele fala de um silêncio ensurdecedor, sabe? Diante de cenas que ele descreve como crianças sobre escombros, famílias buscando o básico, né? Água, comida. Em meio a ruínas, e o que chama a atenção logo de cara, assim, na análise, é uma contradição que o autor acha, perturbadora. Ele lembra, né, do Holocausto, do sofrimento do povo judeu, e aí ele questiona como, segundo ele, parte de Israel sob a liderança atual, que o texto aponta como Netanyahu, Sim. estaria, na visão do autor, né, envolvida numa política genocida ou num holocausto moderno, com ataques sistemáticos a civis. E a pergunta que o material deixa no ar é bem direta, né? Como um povo que conheceu a desumanização pode replicar a mesma lógica de extermínio? É pesado. Muito pesado. E essa pergunta é chave para entender o que o texto chama de ironia histórica, né? E até colapso moral. Exatamente. A conexão que ele estabelece é essa, a memória do sofrimento passado, do Holocausto, contrastando com essas ações atribuídas agora, né, a essa liderança em Gaza. Quer dizer, a ideia apresentada é que ter sido vítima antes não daria carta branca para ser agressor agora. Isso. Essa é a linha de argumentação do texto. Ele é bem enfático nisso. Ser vítima do passado não pode justificar ser algoz no presente. E para ilustrar, os dados que o texto traz são fortes. Fala em 53 mil mortos, uma projeção de 57 crianças morrendo de fome em 2025. Nossa! Hospitais que viraram túmulos, né? E ainda cita que a ONU descreveria a situação como limpeza étnica. É um retrato, assim, devastador que a fonte nos apresenta. Devastador. E a partir daí, o texto meio que amplia o foco, sabe? Ele conecta essa situação específica em Gaza com uma questão maior sobre poder, impunidade. Aquela pergunta, né? Quem tem a bomba pode tudo. Exato. Essa pergunta retórica que ele lança. A perspectiva ali é que certos líderes, que o material classifica como autoritários, usariam a posse de armas nucleares. O texto chama de o poder da destruição global através da bomba atômica, como se fosse um escudo, entende? Um escudo para quê? Para ignorar leis, normas? Isso. Segundo essa visão, ter a bomba permitiria ignorar normas internacionais, cometer atrocidades. É interessante como o material sugere que esse poder daria uma espécie de licença para agir arbitrariamente, sabe? Entendi. O que leva, então, para as consequências globais disso tudo, certo? Sim, o raciocínio do material vai por aí. A ideia é que o silêncio do mundo ou a falta de uma ação mais forte diante do que é descrito em Gaza funcionaria como cumplicidade. Enquanto o planeta assiste hipnotizado por interesses, como diz o texto. Exato. Aí entra a preocupação que o texto expressa com o que seria uma erosão das normas humanitárias, né? Aquelas regras básicas de humanidade mesmo. Tá. Então, para a gente amarrar o que esse material apresenta, temos um cenário de crise humanitária seríssima em Gaza, uma acusação forte de contradição histórica contra a liderança atual de Israel, apontada no texto. Isso. E uma crítica bem dura à resposta do mundo, né? Que é vista ali como silenciosa, talvez até cúmplice. Perfeito. E a análise não para aí. Ela culmina, sim, num alerta final, que é bem grave, e que volta à questão do poder. Que alerta seria esse? O foco final é no perigo que as armas nucleares representariam nas mãos de líderes que o texto considera autoritários. A ideia central ali é que esse poder supremo, né, a capacidade de destruição em massa, daria a eles uma autonomia quase total. Uma autonomia para cometer, como o texto mesmo diz, todo tipo de arbitrariedade. E aí que entra o ponto mais assustador que a fonte levanta. Que seria? A possibilidade de genocídio, mesmo hoje, em pleno século XXI. O alerta final do material é sobre esse risco do poder da autodestruição, sabe? E a impunidade que poderia vir só por ter essas armas. Uma reflexão final bem inquietante que esse material propõe sobre poder, responsabilidade e os perigos imensos da era nuclear, né? De acordo com a perspectiva apresentada aqui. Exatamente isso. Um ponto para se pensar bastante.